9 horas e 18 minutos, o News Truck da CBN Campinas está instalado hoje na cidade de Atibaia. Atibaia fica, acho que deu 1 hora para a gente chegar aqui, menos que isso até, né? Tinha um trânsito relativamente grande para sair de Campinas, demorou mais para sair de Campinas do que chegar a Atibaia. E aqui está acontecendo a primeira Expo Industrial de Atibaia. Vai de hoje até o dia 25 de novembro. E existem aqui vários órgãos e setores reunidos ligados à empregabilidade e negócios. Sebrae, Senai, SESC, Senat, Senar. Tem também a Associação Comercial e Industrial da cidade, Senac, BNDES, Desenvolve São Paulo, Facilita São Paulo, além de outras entidades, órgãos e iniciativa privada, como Sicredi, Unifaf, USF e Centro Paula Souza. Este evento ele tem uma previsão de receber cerca de 300 pessoas e aproximadamente 5.000 convidados. Neste momento, muita gente já chegou por aqui, tem executivo, tem pessoas ligadas aí ao comércio, à indústria. É uma feira também de empregabilidade que, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, vai oferecer vagas de trabalho e, inclusive, o nosso repórter Guilherme Leal entra daqui a pouco para dar detalhes a respeito do perfil das vagas que estão abertas por aqui, até porque é uma cidade muito próxima à cidade de Campinas e a região também se serve não só dos serviços, mas da indústria e do comércio local, assim como os moradores acabam transitando por toda essa região. Neste momento eu recebo aqui nos estúdios do News Truck da CBN o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Paulo Jorge Lima, e o prefeito Emil Ono, é o prefeito de Atibaia. Secretário, um bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia Carol, bom dia ouvintes do CBN, um prazer estar aqui. Secretário, o senhor tem visitado cidades da região, veio de Torrinha aqui para Atibaia, mas em 10 dias, 182 cidades visitadas, é isso mesmo? Qual que é o objetivo dessa empreitada? Primeiro são 10 meses, né? 10 meses, 182 cidades. O governador Tarcísio, ele, desde que a gente começou a desenhar o plano, ele falava o seguinte, e fala até hoje, né? Se nós olharmos, São Paulo é a 21ª economia do mundo se fosse um país. Então, São Paulo tem uma característica bastante diferente de outros estados, pela riqueza que compõe todo o estado, né? Então, nós optamos trabalhar com 16 colisões empresariais, respeitando as 16 regiões administrativas. Acontece que a região de Campinas, ela é muito grande, então nós estamos fatiando ela um pouco, né? É uma região hoje que você tem noção, ela vem com um PIB de 645, se você olhar o terceiro lugar do Brasil de PIB, que é Minas Gerais, 800 e alguma coisa, um estado. É que a gente que mora na cidade ou na região de Campinas não faz ideia, porque está acostumado, transita aqui todo dia, mas é um movimento uma das regiões mais ricas. Se fosse um estado, seria o 4º ou 5º PIB do Brasil. A região metropolitana de Campinas. A região administrativa de Campinas, que compõe 90 cidades, né? Então, assim, nós decidimos a ir às cidades para conhecer cada potencial, cada vocação. Nesses 10 meses eu fui em 182. E aqui também é um gostinho especial, porque eu já venho em Atibaia há muito tempo, falava com o prefeito Emil, eu tenho um carinho especial aqui, que é uma das cidades que eu frequento muito, como turista, né? Mas eu acho muito interessante você ter essa feira. É uma estância climática aqui, tem alguns hotéis, restaurantes. Não, é uma cidade, inclusive, um brilhante trabalho feito aí pelo prefeito, porque se você olhar, ela tem 158 mil habitantes mais ou menos, né? Ou mais, um pouco mais. 160 mil. 160 mil. Prefeito, bom dia. Bom dia. Então, 160 mil segundo o último IBGE, né? Isso. Você para bem pensar, você tem um PIB na casa de 7,5 para uma cidade com 160 mil habitantes. Tem um dos maiores DHDs estão aqui. É uma cidade incrível, porque aqui premiados, se você olhar 100 cidades premiadas do Brasil acima de 50 mil habitantes, que dá 645, aqui está entre as 100 de cidade inteligente, de conectividade. Então, Atibaia ela tem uma característica bastante interessante. Então, quando você cruza esse potencial turístico dela com o potencial de fornecer empresas médias para os grandes centros, que está muito próximo de Campinas, que é uma região extremamente desenvolvida em termos de indústria. Então, isso dá uma movimentação muito grande que me interessa muito. Agora, nós temos assim, duas questões, não sei se eu chamaria de gargalo, que é uma palavra muito forte, mas nós temos dois desafios que a gente precisa enfrentar. Um deles, observando os dados do Estado de São Paulo, até por números da Secretaria do senhor, são 22 mil vagas disponíveis nos postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, que a gente chama. Aqui em Atibaia, cerca de 500 vagas disponibilizadas, né, prefeito? Isso. Agora, secretário, um deles que eu queria pontuar é a dificuldade da capacitação desses profissionais. O setor de logística tem empregado bastante, o setor de TI, e eu pergunto, o que fazer para poder reduzir esse déficit? Então, eu vou te falar uma coisa. Primeiro que essas 22 mil vagas são aquelas que estão dentro do PAT. Eu discuto muito isso, que a gente tenhamos 8,7% de desemprego. Não é verdade. Tem vaga. Nós estamos com um problema de achar mão de obra.
que é um problema das prefeituras, é um problema nosso do Estado, que é um problema da sociedade, para falar a verdade. Você citou bem, por exemplo, nós temos hoje mais de 500 vagas no setor logístico, na região de Vinhedo, e você abre cursos, mais 100 pessoas. Qualifica, nós lançamos o Qualifica, que é um dos mercados que mais cresce no Brasil de TI, né, tecnologia da informação. Até 2030, mais ou menos, São Paulo vai precisar de 450 mil profissionais. Nós abrimos um programa de 120 mil, gratuito, online, escreveu 20 mil. Você vai na região. Então, hoje, quando você olha o estado de São Paulo, você tem falta de mão de obra de construção civil em todas as regiões administrativas. Na região de Vinhedo, você tem falta de logística. Se você for em Franca, está faltando calçadista. Se você for em Presidente Prudente, está faltando técnico agrícola. Tem a vaga e tem a qualificação. A dificuldade que nós estamos de fazer as pessoas. E é um problema mundial. Se você for a Nova York, eu estive recentemente em Nova York, Frankfurt, Londres, você vai ver que também está tendo esse problema. O pós-pandêmico, ele ainda não voltou totalmente em termos de voltar ao mercado de trabalho. Até porque tem alguns países que injetou muito dinheiro, porque as pessoas iam morrer, está tudo fechado, e esse benefício não acabou ainda. Você tem países que ainda dá $2.500 para a pessoa. Então, se é para voltar, é mais difícil. Então, hoje eu acredito que tem a vaga, tem a qualificação. Eu treino qualquer demanda que for dada para a secretaria, nós estamos treinando. A dificuldade, o prefeito sabe bem disso, é capital público. Que eu falo que hoje vai ter que ser um movimento de sociedade, não é uma responsabilidade só da prefeitura, nem só do governo do estado e federal. Agora, para você ter noção, dos últimos 10 meses do governo de São Paulo, nós empregamos 400 mil pessoas. Quem está sintonizando a CBN, hoje o News Truck está em Atibaia. Quem falou agora e está comentando com a gente sobre vaga de trabalho, o mercado e a dificuldade da qualificação, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. E a gente está também com o prefeito Emil Ono. Prefeito, essa questão de captar os profissionais para o trabalho, o problema está anterior na formação, aonde que está o gargalo, que também acaba repercutindo e precisa ser respondido pela própria prefeitura? Bom dia a todos, né? Saudar aqui o secretário de Estado, de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. É um prazer recebê-lo aqui na cidade de Atibaia, como também é um prazer enorme, Carol, ter a CBN aqui no nosso evento, né? Acho que o Jorge abordou muito bem. As oportunidades, elas existem, né? Só para você ter uma ideia, o Sebrae que nos atende é a cidade de Guarulhos. E dentro da regional Guarulhos, a cidade que tem todos os programas que o Sebrae tem lá é a cidade de Atibaia. Não é à toa que nós conseguimos instalar um segundo escritório do Sebrae aqui em Atibaia, justamente para tratar dessa questão da capacitação das pessoas. E é bem o que você colocou, Jorge. As pessoas muitas vezes não têm interesse. Você tem toda uma grade de capacitação, mas infelizmente as pessoas não têm interesse. No final de semana passada eu fui para um networking em Gramado, porque a Atibaia quer trazer aqueles grandes empreendimentos voltados ao turismo para a cidade de Atibaia. Então eu consegui conversar com 6 CEOs lá. Todos reclamaram da falta de mão de obra, né? E Atibaia tem uma particularidade, porque Atibaia é uma cidade muito forte no agronegócio, né? E hoje a gente percebe que o agronegócio também está sofrendo. Apesar de sermos o maior produtor de flores do Brasil, 25% do que se produz em flores no Brasil sai de Atibaia, né? Mas hoje o produtor rural também vive esse drama. Ele não tem mão de obra. Não consegue empregar. Não consegue. Porque assim, o que um jovem quer? O que ele prefere? Ficar rachando, né, o coco ali debaixo do sol, ou ele vai trabalhar de estoquista num supermercado? Ou no digital, né? Que tem alguns que estão conseguindo oportunidades independentes. Então, assim, é um problema, acho que para o mundo inteiro, né? Eu acho que hoje, a minha visão, prefeito, mesmo no roadshow que eu fiz agora com o Tarcísio, para captação de investimento. Inclusive, nós estamos com uma preocupação muito grande, cara, porque nós conseguimos até agora 255 bilhões de investimento em São Paulo em 2023 e 2026. Qual que é o meu medo agora? Mão de obra. Você imagina que eu estou trazendo... Eu estava ontem em Torrinhas, só para você ter uma noção. Torrinhas. Então, hoje um café premiado, está tendo uma indicação geográfica. Eu estava olhando lá, não tem mão de obra para a agricultura. Agora, não seria o caso, eu faço a pergunta para os dois, de realocar esses investimentos na educação de base ou buscar trazer outro tipo de informação e conhecimento? Porque, assim, o que a gente observa, Atibaia não tem um impacto tão grande nessa realidade, mas nós temos, por exemplo, na região administrativa de Campinas, muitos lugares e bairros que vivem sem saneamento, às vezes, vivem sem condições básicas de serviços. Essa população, ela não consegue, o cenário que ela vive, a realidade que ela vive, é muito distante do que a gente está debatendo aqui. Eles não sabem nem o que é um network, por exemplo, muitas das vezes. Infelizmente, falta conhecimento, falta acesso. Não seria o caso a gente buscar realocar esses recursos de uma forma diferente? Como que os senhores veem isso até como cidadão?
Então, eu acho que esse evento que nós estamos organizando aqui hoje, nesse network entre os empresários, é justamente para tentar levantar a demanda que cada empresário tem aqui na cidade de Atibaia, porque eu tenho que me preocupar com a minha cidade, né? Essa é a realidade. E de alguma maneira tentar resolver, né? Outra coisa que a gente percebe aqui, o Jorge, é que tem um empresário que precisa de uma caixa de papelão para embalar os seus produtos, está indo buscar em São Paulo. Quando você tem esse produto Que poderia, e não há conhecimento para fazer essa interação. Isso. Então, eu acho que, né, essa conexão cabe ao poder público estar fazendo. Então, por isso que nós estamos aqui, juntamente com o governo do estado de São Paulo, né, para ver se a gente aprimora e quem sabe a gente não sai daqui com um modelo, né? A gente faz as perguntas para ver se tira um anúncio do senhor, secretário. Não, já dei um aqui, já deu um spoiler aqui, 255 vindo, já é o maior spoiler que eu podia dar. Mas olha, Carol, para pensar, são 3 assuntos diferentes. A questão de educação básica, que é o que a gente está tentando revolucionar, não é à toa que o governador convidou o Renato E a Fera, gente entende que é um problema crônico também, viu? Paraná ao primeiro lugar. Sim. Nós estamos com a esperança que ele faça o mesmo aqui. O cara é uma todo fera mundo quer mesmo. que traga coisas do Sul, né? Para o Agora, estado de São Paulo. ele tem essa capacidade, mas ele é a longo prazo. O que nós estamos falando, eu e o prefeito, é a questão da qualificação de curto prazo. Certo. Então, essa é divulgação, é convencimento via igreja, via clube, via sociedade, sabe? Você tem que fazer essa ajuda ao prefeito e ao Estado, porque é um processo de ter que fazer isso. Então, eu acredito que são 2 movimentos um pouco separados. Tá certo. Sabe? Mas quanto mais divulgar, quanto mais tiver o sentimento de pertencimento, que as pessoas, no fundo, querem ter um CPF, querem ter um CNPJ, um ou outro. Dignidade, acesso à cidade. É isso. Então, eu acho que esse tipo de feira que o prefeito está propondo aqui, e rapidamente ele está fazendo uma coisa que me chama a atenção. Eu tive a oportunidade de morar no Japão um período curto, e ele, como um bom japonês, né? Eu amo o projeto do Japão, que é o projeto 50 quilômetros. Esse nós estamos avançando rapidamente em São Paulo, que é uma grande empresa deveria contratar qualquer coisa no raio de 50 quilômetros. Porque assim você obriga a dar oportunidade para o local. Você desenvolve regionalmente. Exato. O Japão fez isso com sucesso, um modelo provado. Nós estamos com uma série de pilotos no estado de São Paulo. Esse aqui vai nascer um piloto hoje, que isso aqui tem condição, a partir dessa feira, de você criar esse e aí movimento. Força a criar também os recursos, aí os projetos, a questão da educação e conhecimento. O Brasil dá muito pouco valor à pequena e média empresa industrial. Nós falamos muito de pequena e média empresa. O empreendedorismo nós sempre voltar para comércio e serviço. Nós precisamos tratar isso como médio e pequeno industrial. Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, agradeço pelo bate-papo e abertura aqui para a gente debater esses assuntos aí um pouco polêmicos, mas que a gente entende que vai ter enriquecimento. Prefeito Emiono, muito obrigada, viu? Parabéns pelo evento. Agradeço a presença da CBN aqui em Atibaia. Nós quem agradecemos. Nos valoriza demais o evento. Agradecemos. Boa tarde. Bom dia a todos. Né? Um bom dia.